Hoje nosso quadro Mães de Primeira recebe a psicóloga Ana Gláucia e o assunto é muito além do que a gente já falou até hoje no Mães de Primeira. É sexo. A partir de que idade falar de sexo com o seu filho? Então você vai acompanhar agora no Mães de Primeira aqui no programa Viva Bem. Desde já quero agradecer a participação. Ana, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, imagina. Ana, esse assunto, né, eu que sou mãe, eu tenho uma certa dificuldade, mas é um assunto necessário, né, principalmente nos tempos de hoje, né, necessário a gente estar abordando e falando com os nossos filhos. Mas a partir de que idade devemos começar? Eu penso que as famílias têm uma angústia muito grande, porque o tema já é um tabu, às vezes até para os adultos, né? E aí a família tem um pouco de dificuldade em abordar isso com as crianças. Não existe uma idade específica, porque a gente está lidando com dinâmicas familiares diferentes. Às vezes, na casa de alguma pessoa, as crianças são mais evoluídas, são mais para frente, como diz, né? E na casa de outras pessoas, as crianças são mais infantilizadas, né? São mais crianças. Então, a gente tem que depender muito da dinâmica familiar de cada um. Quando a gente fala sobre sexo, quando falar com a criança sobre sexo, como falar, tanto a psicologia quanto educadores sexuais, a gente sempre preza a demanda da criança, né? Às vezes a gente tem uma demanda nossa, querendo já falar, orientar para a criança não sofrer, tem essa questão do abuso sexual, então eu vou dar uma acelerada aí nesse processo. Mas a gente tem que esperar a demanda da criança e ver que tipo de pergunta a criança vai trazer pra gente. Porque senão a gente vai preparar uma aula de anatomia e a criança não está preparada para isso, né? Vai esperar, vai sentar, né, o filho, né, a criança no caso, vai sentar numa sala e falar assim, hoje a gente vai ter uma aula muito a fundo de tudo que você já viu. Acaba constrangendo até, né? E a criança não está preparada para aquilo. Isso pode traumatizar. Todo evento que vem de uma forma agressora, assim, agressiva, ele pode traumatizar, né? Então a criança, depende do que a criança for perguntando para você, não esquiva. Não deixa a criança sem resposta. Ana, então não há um limite de idade para começar a falar com o seu filho. Tem que esperar o tempo deles, então. Tem que esperar o tempo deles. Eu preciso esperar a demanda da criança, eu preciso esperar a pergunta. Como que eu vou responder uma pergunta se eu não tenho essa pergunta ainda, né? Eu preciso esperar para saber até que nível que ele tem, assim, de consciência, do que ele está sabendo sobre sexo, qual é a dúvida dele, qual que é a pergunta, qual é a fantasia. A criança, ela tem muito fantasia, né? E a gente trabalha com a fantasia da criança, porque falar de sexo para um adulto, com os termos técnicos, é totalmente diferente de falar com uma criança. A gente precisa trabalhar e usar da fantasia da criança. Ana, mas eu não sei usar da fantasia da criança. Também depende de quanto essa fantasia é estimulada em casa, de como essa criança é tratada, se brinca com boneca, se não brinca com boneca, como que tá? E a gente responder as perguntas dessa criança, mas apenas, Carol, por exemplo, mamãe, de onde eu vim? Você vai falar, nossa, eu encontrei seu pai, a gente começou a namorar. Não. De onde eu vim? Você veio da barriga da mamãe. Porque ele só quer saber de onde ele veio. Ele não quer saber ainda como ele foi feito. Que exatamente. É diferente. Aí temos que ter uma certa... Conter nossa angústia. Exatamente. Porque assim, eles realmente nos constrangem, mas às vezes é uma pergunta simples. É uma pergunta simples. De onde eu vim, mamãe? E é só responder da barriga da mamãe. Aí se perguntar como eu vim, aí você vai usar de toda a dinâmica que você tem com essa criança, porque eu não sei na casa das pessoas como que funciona isso. Como você acabou de falar, né? Tudo depende de como está sendo o ambiente, de como você conversa e trata o seu filho em relação a isso. Exatamente. Porque tem muitas famílias que fazem outros temas tabus. Né? Tem muitas famílias que escondem outras coisas das crianças. Tem muitas famílias que falam, filhinho, não porque não.
Tem muitas famílias que não conversam com as crianças. Aí chega no tema sexo e quer dar aquela aula de anatomia, não vai ter uma resposta. Né? Então depende muito da dinâmica. Então, assim, as orientações que a gente faz, responda o que a criança perguntar de forma clara, da maneira como ela entende, se coloca no lugar da criança, da maneira como ela entende, sem termos pejorativos, sem tirar sarro, sem nada dessas coisas que muitas vezes a gente traz, né, por influência da sociedade, mas de uma forma natural, porque o sexo é uma coisa natural. Sim. Né, de algo natural. E devemos abordar e falar diferentemente quando se trata de menina e menino? Na verdade, o que a gente estuda, o menino e menina têm características diferentes, né? Mas quando eles estão ali no ambiente de criança, tudo, nós pensamos que tem que ser da mesma forma, né? Porque senão a gente começa a proteger um mais do que o outro menos. Dá muito mais liberdade para os meninos, né, do que para as meninas. As meninas têm que ser mais recatadas que os meninos. Não sei até que ponto isso. Tem tudo isso na nossa sociedade, né? O pai não quer que a menina fique com um monte de cara, mas quer que o menino fique com todas as mulheres possíveis. Então, se a gente começar a tratar diferente lá na criança, lá quando ela for pequenininha, a gente já vai aumentar sendo essa mais diferença fácil também, né, na conversa, né? Realmente, a sociedade prega que menina, né, ela tem que ser tratada e cuidada e educada de um jeito. Exato. Menino tem que ser tratado e educado de outro jeito, e não é bem assim, né? Não é. A educação, ela cabe da mesma forma para qualquer gênero, né? Qualquer gênero, a gente não fala nem de menino nem de menina, qualquer gênero, né? Hoje a gente é muito mais ampliado isso. Então, se a gente começar a proteger um ou outro, vou tratar o meu menino de uma forma, mas eu não estou pensando naquela mãe que tem uma menina. É verdade. E se eu tivesse uma menina na minha casa, eu gostaria que o menino da minha colega fizesse o que fosse? Com certeza. Né? Então, eu penso que assim, quando a gente fala, tudo está envolvido no relacionamento humano. E quando a gente fala de relacionamento humano, a gente fala muito de empatia. Como que a gente coloca empatia na vida da criança? Se coloca no lugar da criança. Às vezes, a gente também não teve uma educação sexual adequada. E talvez a gente também tenha sofrido com isso, né? Tenha descoberto de uma forma que não trouxe uma boa experiência. Então, tente fazer da melhor forma possível, né? Não é porque a gente talvez não aprendeu de um jeito que a gente não pode passar de uma forma bastante saudável para os nossos filhos. Com certeza, é verdade. Outra coisa que vem ganhando espaço, lógico que a gente não pode deixar de falar sobre isso, são redes sociais, né? E cada dia que passa, as crianças, né, estão tendo mais acesso a isso. Como a gente deve se comportar quando o assunto é sexo? Eu penso, eu não sei o que vão pensar do que eu penso, mas eu penso que é muito complicado a rede social para a criança. Né? A criança, ela não tem uma estrutura egóica e uma estrutura psíquica para lidar com redes sociais, dependendo da rede social. Nós não temos, que dirá as crianças, né? Então, quando a gente expõe a criança numa rede social segura, se é que a gente pode pensar assim, a gente tem que estar sempre monitorando o que aquela criança está vendo. Né? Eu já tive caso de um menininho, ele teve acesso a vídeos no YouTube e aí ele foi treinar com uma coleguinha da escola o que ele viu no YouTube. E a mãe, ela ficou totalmente horrorizada, a mãe da menininha deu um bafafá, né? E aí ele também é vítima, porque ele viu. Né? Ele sabe, né? Teve uma orientação do que era para ele ver, do que não era para ele ver, mas não teve um monitoramento. E criança a gente precisa monitorar. Com certeza. Né? A criança, ela está aí há 24 horas querendo conhecer, querendo ver, querendo aprender, querendo, né? E a gente precisa monitorar. Então a gente tem que tomar realmente, Carol, muito cuidado mesmo, porque nós sabemos que quando nós abrimos nossas páginas, vem muitas coisas que a gente também não gostaria de ver. Não só até na parte sexual, até na parte de agressão, tudo, a gente tem que monitorar. Tudo anda junto, né? A agressão física, a agressão moral, a agressão, né, psicológica, tudo, né? Tudo gera aí realmente assim, uma lavagem, né, cerebral. Se a gente já sofre essa lavagem cerebral, imagina a criança. E né? a gente está falando de modelação de comportamento, né? Porque nós adultos temos um pouco de juízo, né? Do que é certo, do que não é, do que eu faria, do que eu não faria. A criança, ela tá vindo branquinha, né? Uma folha de sulfite ali. Então, o que a gente for colocando para ela pode interpretar como certo, né? Então, o ideal
é esperar o seu filho dar um sinal, então, né? Dar um sinal de que ele quer saber do assunto. Exato. E nunca ser aquela pessoa impaciente de querer achar que não é tempo, não é hora, não vou falar, não chegou sua hora, não chegou sua vez, você não tem idade para isso. Porque também pode ser que ele aprenda para fora, né? Exatamente, né? A família é o primeiro grupo social, é o nosso núcleo de conhecimento e de saber, é ali que a gente se forma, né? É importante a gente saber tudo ali, né? Então a gente não pode achar que não é a hora dele saber, porque se ele está perguntando é porque ele tem uma dúvida, e quando a gente pergunta a gente quer uma resposta, né? E a gente também não pode chegar quando ele perguntar e falar assim, ai, olha, eu acho melhor você conversar com sua professora. Ah, mas eu acho melhor conversar com seu pai. Aí o pai fala, eu acho melhor conversar com a mãe. Um empurra pro outro. Né? Exato. Essa não é a intenção. Não é a ideia, né? Porque senão também cria-se uma crença na criança de que meu pai sabe mais que minha mãe sabe mais que meu pai. Ou então, eu sou menino, eu só tenho que conversar com a minha mãe. Exato. Eu sou menino, eu só tenho que conversar com meu pai. Não é assim, né? Ali existe uma família e ambas as partes têm que participar desse assunto. E a família tem que se conversar, né? Porque a criação dos filhos, quando tem, né, o pai e a mãe presente, é dos dois. Ana, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Carol. E eu aguardo você mais vezes aqui, Com viu? muito prazer. Obrigada. Obrigada eu. É isso mesmo, gente. Hoje, Mães de Primeira super especial falando de sexo. A partir de que idade conversar com o seu filho? Nós tivemos o prazer de receber a psicóloga Ana Glaucia, que esclareceu todas as dúvidas em relação a esse assunto.